Por que ela fica mais fiel justamente ao homem que pode traí-la? Porque a mulher não é mais fiel ao homem que se sacrifica por ela, nem ao homem que aprova diariamente ser devoto. Ela é mais fiel ao homem justamente pelo fato dele ter o poder de traí-la, ou melhor, a oportunidade de traí-la. Não porque ela goste do risco de ser traída, mas porque o risco é justamente o que ativa nela um instinto ancestral, a pré-seleção. Pré-seleção feminina. Na psicologia evolutiva existe um fenômeno bem documentado chamado mate choice copying, que é cópia de escolha de parceiro, que significa em português. Na natureza, fêmeas de diversas espécies escolhem machos que já foram escolhidos por outras mulheres. Esse comportamento existe porque a seleção prévia funciona como um selo de qualidade genético feminino, social. Se ele já atraiu outras mulheres, significa na cabeça da mulher que ele é valioso, então ele pode me atrair. No caso humano, esse instinto se manifesta de forma ainda mais complexa. Não é só que a mulher se sente atraída por um homem desejado por outras mulheres, mas que ela se esforça mais para manter esse homem ao lado dela, um homem próximo, justamente pelo simples fato das outras quererem esse homem. É como se ela tivesse encontrado uma joia rara, a qual ela não pode abrir mão. Ela tem que ter mais zelo, sabendo que ladrões estão o tempo todo tentando tomar dela. Está aqui a ironia. Quanto mais você prova que poderia ter outras mulheres para a mulher que está com você, maior é a chance dela querer manter você na vida dela. É isso que a psicologia evolutiva tem visto nos relacionamentos. É o efeito da escassez, né? Que é falado pelo Robert no livro dele, As Armas da Persuasão. Ele descreve o princípio de escassez como um dos gatilhos psicológicos mais poderosos do mundo. Tudo que é raro é limitado, a gente concorda nisso. Ou melhor, difícil de conseguir. E automaticamente mais valorizado. É assim que funciona. Com o homem acontece o mesmo. O homem que é fiel, porque não tem opções, não é admirado. Ele é visto como um recurso de baixo valor. Já o homem que tem opções, mas escolhe não usá-las, desperta um tipo diferente de respeito e apego do sexo feminino. E aqui entra o ponto central. A fidelidade só é valorizada quando existe uma possibilidade real de infidelidade. Se você é fiel porque não tem ninguém, essa fidelidade sua não vale nada aos olhos de uma mulher. Mas se você é fiel, apesar de ser desejado por outras mulheres, aí sim ela interpreta isso como uma prova de força, de autocontrole e poder. Muita gente é fiel justamente porque não tem muita opção. Historicamente, os reis, por exemplo, imperadores e líderes sempre tiveram múltiplas mulheres. Na história humana sempre foi assim. A monogamia é uma coisa mais moderna. O harém do Império Otomano, por exemplo, reunia centenas de mulheres e, paradoxalmente, muitas dessas mulheres se tornavam extremamente fiéis ao sultão, o otomano, mesmo sabendo que ele dormia com várias outras mulheres. Por quê? Porque estar com um homem assim, não era sobre exclusividade sexual, mas sobre acesso a um homem de altíssimo valor social e genético, que seria capaz de reproduzir e dar filhos àquela mulher. A proximidade de um homem disputado significava segurança, status, vantagem para os filhos que essa mulher em algum momento teria. E por isso a fidelidade feminina nem sempre foi associada à monogamia. Muitas vezes era sobre manter o próprio lugar junto a esse homem de valor mais cobiçado do reino e mais poderoso que pudesse entregar para ela algo melhor. A gente pode inclusive usar exemplos bíblicos. Salomão. Rei Salomão é descrito como tendo mais de 700 esposas e, se eu não me engano, 300 concubinas, ou é o inverso? Uma coisa assim. E ainda assim, há relatos de mulheres que permaneciam leais a ele, mesmo sem exclusividade alguma. Não porque acreditavam que ele era um marido romântico, no sentido moderno do termo, que não tem como ser um marido romântico com tantas mulheres, mas porque ele era o homem mais poderoso do templo, mais poderoso do reino, admirado, o mais sábio do seu tempo. Sua sabedoria, riqueza e influência criaram uma aura quase divina. E uma mulher inserida nesse contexto não se fideliza à monogamia. Ela se fideliza ao privilégio de estar associada a ele. Essa é que é a lógica que o homem moderno não parece entender, na minha visão. Então a fidelidade feminina é mais sobre manter o acesso a um homem de alto valor do que sobre controlar o desejo sexual dele. Tá dando para entender? E hoje homens cometem muitos erros sendo inofensivos, né? O homem moderno foi treinado para acreditar que ser incapaz de atrair é um mérito moral, mas para a mulher, ser incapaz de trair é um mérito imoral. Mas para a mulher, ser incapaz de trair, na verdade, é uma falta de qualidade masculina. Não se trata da traição literal, mas do potencial, do ser em potência. Um exemplo da laranja. Você acorda todo dia e você vai comer laranja, mas porque tudo que você consegue comprar é uma laranja, correto? Aí vai outro cara no supermercado, ele gosta bastante de laranja, mas ele não come laranja todo dia, ele come laranja 5 dias na semana. O que esse cara é? Ele é mais fiel à laranja do que o primeiro cara. Você vai concordar comigo, porque o primeiro cara simplesmente está comendo laranja que não tem dinheiro para comprar uma maçã ou uma banana. Já o segundo cara tem dinheiro para comprar o que ele quiser, mas ele come laranja 5 vezes na semana. Quem gosta mais de laranja? Acho que ficou muito
muito rápido essa explicação. Mas anyways, falar de psicologia. A psicologia do perigo, por exemplo. O que atrai uma mulher, nesse sentido, não seria o homem fiel, mas o homem que tem o poder de ser infiel. Esse é o potencial que a gente tratou mais cedo. Mas escolhe não ser. Isso é interpretado como autocontrole e disciplina. Duas qualidades raríssimas para encontrar, inclusive, na figura moderna simbólica do homem, mas que está trazida no contexto genético feminino sob a figura moderna do homem, correto? Ou seja, a mulher quer sentir que está com um homem que é capaz, que outros homens temem e que outras mulheres gostariam de ter. Acontece que há uma tensão constante entre risco e segurança aí. Esse equilíbrio é o que mantém o desejo vivo na mulher. Como eu já disse, a mulher se apaixona pelo seu simbolismo, não por quem você é. E há vários dados científicos, vários estudos sobre isso. Tem um jornal que eu gosto bastante, que é o jornal The Experimental Social Life Psychology, que mostrou que mulheres consideram homens comprometidos mais atraentes que solteiros. Olha que interessante. Justamente pelo efeito de pré-seleção que a gente falou mais cedo. Quando expostas a fotos de homens sozinhos e fotos de homens acompanhados de outras mulheres, atrativamente, inconscientemente, 20% dessas mulheres demonstraram mais interesse pelos homens não comprometidos. As 80% demonstraram interesse por homens comprometidos. Isso é interessante, né? Você vê por essa forma. Isso explica o ditado popular, quando você tá solteiro, mulher não aparece, aí do nada você começa a namorar, vários aparecem. Ou seja, mulheres têm isso. Elas monitoram as redes sociais, mensagem, agenda. Isso, inclusive, vai explicar por que a mulher se torna mais vigilante e dedicada justamente quando se sente que pode perder o cara. Já teve aquela namoradinha ali que ela começou a ficar mais doida com você assim, entendeu? Ela não era assim, mas ela ficou muito ciumenta. É porque ela percebe que você tem valor. Se você quer uma mulher que mantenha a fidelidade por você, você tem que saber se posicionar. Sua posição tem que trazer para ela que você não é um recurso garantido. O conforto total mata a tensão sexual e a motivação dela. Quando ela acredita que nunca será substituída por outra mulher, ela mesma começa a afrouxar o investimento que ela tem em você, emocional. E aí, ironicamente, é ela quem abre brechas para a infidelidade sua. O homem que mantém opções, ou menos, que poderia ter essas opções ao redor dele, mantém essa chama acesa. Essa ideia de que, olha, você é linda, eu tô com você aqui e tal, mas não pisa fora da linha não, que a gente vai acabar. Ser um homem que pode trair não significa que você deveria ser um traidor. Significa que ser um homem tão desejado, tão alto na sociedade em geral, que vai ser valorizado por mulheres pelo simples fato simbólico dele. Aquela conversa que a gente já teve de novo. Eu acho que vou até repetir aqui, a fidelidade feminina envolve 3 fatores. Se o homem se mantém em evolução constante, ela precisa ver que você está crescendo o tempo todo, o seu status aumentando, a rede social e presença, não no sentido digital do termo, mas de influência real que você pode criar e exercer nas redes sociais. Não é à toa que o Instagram é o novo Tinder. Autocontrole padrão é uma coisa que deixa mulheres loucas. Nossa, se você tiver autocontrole e negar sexo pra ela, meu amigo, ela vai querer você pro resto da vida. Entendeu? Isso tudo junto vai representar esses steps aí que reforçam essa ideia. Agora, para concluir esse vídeo. No fim, a verdade é essa. A mulher é mais fiel ao homem que tem poder sobre outras mulheres. Porque isso dispara nela um instinto milenar de proteger o acesso ao parceiro raro que ela encontrou, ao rei dela. O erro do homem atual é achar que a fidelidade dele vai nascer da sua entrega total. Na realidade, ela nasce do seu valor percebido, e o valor percebido de um homem só existe quando há concorrência e ele se mostra superior naquilo que ele está competindo. Bem, se você entendeu isso, sabe que ser fiel não é sobre cortar opções, mas de mantê-las e escolher não usá-las. Se você quer entender mais sobre isso, o livro está na descrição do canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.